E vem saber como originalmente ia ser o mangá de Bleach. E uma coisa que é muito comum de se acontecer é que os autores escrevem várias versões do seu livro até chegar na versão final. E para os mangás não é diferente. Um autor, antes de chegar na sua versão final, ele escreve versões testes, versões que eles mandam normalmente para a revista. Ela recusa, ele tem que fazer algumas modificações. E muito desses mangás a gente tem depois solto como que ia ser esse capítulo original. Como que ia ser normalmente esse one shot que eles mandaram para a revista e ele normalmente é recusado ou pedem as modificações. Eu inclusive fiz um vídeo sobre isso falando sobre Berserk. Eu falei que Berserk ele tinha esse conceito de como seria originalmente e eu trouxe um vídeo aqui pro canal que eu vou deixar no final do vídeo para você conferir como originalmente ia ser Berserk. E aí Bleach não foi diferente. Bleach também teve esse caso. O Tite Kubo, primeiramente, escreveu um one shot teste para poder falar como seria Bleach. Eu resolvi trazer qual que é essa versão, como ela ia ser e quais são as diferenças. Também pretendo trazer de outros mangás futuramente, mas o primeiro aqui seria Bleach, sem contar o Berserk. E aí eu vou falar primeiro o que acontece no capítulo 1 do mangá que a gente já conhece, e depois eu vou falar o one shot para poder mostrar as diferenças. E o capítulo já começa com a Rukia, que a gente ainda não sabe quem é, analisando que uma força espiritual muito forte está presente em Karakura. Logo depois, a gente já foca no Ichigo, e a gente vai conhecer um pouco mais da personalidade do personagem. No primeiro momento, a gente acha que ele só é um delinquente. Afinal, ele está atacando alguns skatistas na rua, onde ele fala que vai acabar com eles, vai bater neles. E ele explica que o motivo dele bater neles é porque eles, na hora que estavam andando de skate, derrubaram um vaso e quebraram o vaso, que era uma homenagem para uma menina que tinha acabado de morrer ali. Logo depois disso, a gente percebe já qual é a personalidade dele, que ele é aquele velho personagem de shonen, que ele é malvado, que ele é encrenqueiro, mas ele tem um bom coração. Ao mesmo tempo que a gente já percebe que ele tem uma habilidade diferente. Ele consegue ver fantasmas. Depois que a gente apresenta o Ichigo, depois que a gente apresenta quem é o personagem, a gente acaba apresentando a família do Ichigo. Onde a gente conhece a Izumo, a Karin e o pai do Ichigo. E a gente também conhece um pouco mais sobre como é a relação deles. Como seria, porque o pai do Ichigo já chega querendo dar um chute nele, a gente percebe que a Izumo é alguém mais doce, que se preocupa com a reunião da família, e a Karin é alguém mais revoltada, aquela personagem, porque tem dois tipos de personagem pequeno em mangá. Normalmente tem aquela que é mais doce, que mais se preocupa com os outros, e aquela que é mais invocada. A Karin seria a mais invocada, a Izumo seria a mais doce como um todo. A partir daí, tem uma cena de conversa entre eles, onde eles falam um pouco qual é a relação familiar, a gente entende um pouco mais que o Ichigo consegue ver fantasmas, mas ele não é o único, a Karin também consegue ver e a Izumo só vê borrões. E meio para estabelecer que não é o Ichigo que tem um poder especial, mais do que ele naquela família consegue ver. Logo depois desse desentendimento, o Ichigo acaba indo para o seu quarto. Chegando no seu quarto, ele acaba percebendo que uma pessoa misteriosa entra no seu quarto através de um portal. E essa pessoa é a Rukia. E aí logo depois ela fala que nada está acontecendo porque ela acha que ninguém está vendo ela, mas o Ichigo está vendo ela. Então o Ichigo acaba acertando ela e acaba surpreendendo ela, porque ela pensa que um humano consegue, além de ver, encostar nela, porque ele dá um chute nela. Logo depois disso, ela dá um Kidon nele e acaba fazendo com que ele fique preso sem conseguir se mexer. Nesse ponto, ela acaba explicando para o Ichigo o que está acontecendo de certa forma. Ela explica o que é o mundo da Soul Society e ela explica a diferença de espírito mal para espírito bom. O espírito mal chama Plus, que seria aquele espírito bom, na verdade, chama Plus. É aquele espírito que depois que morre, fica vagando esperando alguém conseguir levar ele para o céu, que seria a Soul Society. E o espírito mal se chama Hollow, que é o que ele realmente vive querendo viver de novo, que ele meio que caiu pro lado ruim, vamos dizer assim. O espírito que acabou virando um espírito ruim, e a partir daí ele quer comer as almas boas, quer comer os humanos, e a partir daí, depois dessa explicação, a Rukia acaba se surpreendendo com o poder espiritual do Ichigo, falando que ele é muito forte, que poucas pessoas acabam fazendo isso. Nesse ponto da Rukia, pra gente aprender um pouco mais sobre os Shinigamis, aprender um pouco mais sobre as almas, entender o conceito dos Shinigamis. Logo depois disso, ele sente uma presença muito forte que nem a Rukia conseguiu sentir, e ele acaba percebendo que tem um Hollow na casa. Nesse ponto, quando o Hollow vai atrás dele, a Rukia percebe que o motivo do Hollow tá ali é pela forte pressão espiritual, porque os Hollows vão atrás das
pessoas que têm forte pressão espiritual, porque se eles comerem essas pessoas, eles vão ficar mais fortes. Nesse ponto ele consegue sair do Kido, que surpreende a Rukia, e vai enfrentar o Hollow. Mas o Ichigo é muito fraco, ele acaba levando vários golpes e quase perdendo. Nesse ponto a Rukia tem que ficar salvando o Ichigo várias vezes, até arrancando o braço do Hollow. Mas uma dessas tentativas, ela acaba não prestando atenção e o Hollow joga ele longe. E aí parece que o Ichigo vai ter a sua última chance, vai deixar o Hollow comer ele pra realmente deixar ele embora. Mas nesse momento, a hora que ele vai comer, a Rukia chega na frente com a sua espada, com a sua Zanpakuto, e a partir daí ela acaba sendo mordida. Ela salva o Ichigo, mas ela fica muito fraca. E nesse ponto ela fala que a única forma do Ichigo salvar sua família é se ele virar um Shinigami temporário, onde ela vai dar metade do seu poder e vai fazer com que o Ichigo consiga matar aquele Hollow. E é isso que acontece. A Rukia coloca sua espada dentro do Ichigo, ele acaba pegando o poder dela e ele acaba vendo aquela cena clássica onde ele vira um Shinigami. E aí a partir daí tem uma fala bem interessante que a Rukia fala: ele era para dar metade do poder, mas a pressão espiritual dele é tão grande que ele roubou todo o meu poder. E a partir daí ele vai lutar, ele destrói o Hollow e o capítulo se encerra, e a partir daí o mangá continua. E agora que eu falei como funciona o capítulo que a gente já conhece, que todo mundo que leu Bleach conhece, agora eu vou descrever como seria o capítulo teste, como seria o mangá teste one shot que o Kubo mandou pra Jump para ver se eles aceitavam. Bom, a primeira diferença já começa desde a sua primeira página. Quem aparece na primeira página já é o Ichigo vestido de Shinigami. Ele vai lá para resolver um problema. E o problema é: tem um fantasma, tem realmente um plus, vamos dizer assim, que está vivendo, e tem um Hollow querendo comer ele. O Ichigo chega e ele acaba destruindo esse Hollow e purificando a alma normal, que seria plus. A primeira diferença já vai aí. Primeiro, que o Ichigo está narrando a história, algo que não acontece. A segunda coisa diferente seria envolvendo o visual dos personagens. Porque o Hollow, na versão que a gente conhece do Hollow, ele é uma criatura medonha. Aqui não. Aqui ele é só um humano normal, que quando ele for comendo as almas, aí ele vai se transformando um pouco mais. Mas nesse primeiro momento, ele só é um humano normal. E outra coisa que acontece seria realmente o Ichigo já aparecer dessa forma, como um Shinigami. Outra diferença, também bem clara que precisa ser falado, é que logo na segunda página, o Ichigo já explica pra gente a diferença de Plus pra Hollow. Enquanto a Rukia só vai explicar no final do capítulo pra gente, pro Ichigo, aqui ele explica pra gente porque ele tá narrando a história. Então ele explica pro público a mesma coisa que eu falei do Bleach normal, que seria: existe o Plus e o Hollow. O Plus é uma alma boa que tem que ir pro céu, enquanto o Hollow é uma alma ruim que tem que ser destruída porque ela quer comer as almas. Realmente é uma caída, como eles mesmos falam. Então essa é a segunda diferença. O Ichigo na segunda página já explica isso. E logo depois disso ele vai explicar como foi que ele se tornou um Shinigami. E aí a gente volta 7 dias antes, quando o Ichigo estava andando pela rua e existiam vários fantasmas à sua volta. O que acontece com o Ichigo? Ele tem uma pressão espiritual muito forte, assim como no obra original. E muitos dos fantasmas gostam de dominar o seu corpo para poder fazer algumas falas, falar com pessoas que eles querem. Então por causa disso, a sua pressão espiritual é muito grande. Tanto que o amigo dele que está do seu lado, ele fala que mais uma vez o Ichigo está falando com pessoas sozinho, para mostrar como que ele é a única pessoa que consegue ver os fantasmas. Não é algo natural de se acontecer. Inclusive, esse amigo, você pode perceber que o design dele é uma mistura dos personagens, para dois personagens que o Kubo depois criou em Bleach, que seriam os amigos do Ichigo na versão normal. Na versão normal tem dois amigos de escola. Aqui ele meio que misturou dois em um. Tanto em personalidade como em visual. Mas ele começa a andar e até que misteriosamente um Hollow acaba aparecendo na frente do Ichigo. E do nada, a Rukia acaba aparecendo e matando esse Hollow, de uma forma até que rápida. Só que o que acaba acontecendo? Já que o Ichigo tem uma pressão espiritual muito forte e tinha muitos fantasmas à sua volta, o Hollow conseguiu comer alguns fantasmas e ele foi ficando mais forte. Então a Rukia, quando ela foi destruir o Hollow, ela teve que gastar muito da sua energia ali. E quando ela gastou essa energia, ela acabou ficando pequena. Mas antes disso, ela é surpreendida porque o Ichigo consegue visualizar ela. E a cena até é igual. O Ichigo vê ela, surpreende ela e chuta ela nas costas, assim como acontece na versão normal. A Rukia acaba caindo no chão, essa discussão faz com que ela demore, mas depois ela mata o Hollow um pouco maior. Só que o que acaba acontecendo? A Rukia gasta toda a sua energia tendo que realmente destruir aquele Hollow. E faz com que ela fique pequena. E não é realmente pequena só de modo de dizer. Não é que nem na versão original que ela simplesmente perde poder e vira uma humana. Aqui não. Aqui ela realmente fica pequena. Num tamanho de bolso praticamente. E aí através disso ela vai ter que ficar 7 dias para conseguir aguentar a sua energia espiritual de volta. E nesses 7 dias o Ichigo vai ter o trabalho de se tornar um Shinigami substituto. E quando o mangá começa, já se passaram esses 7 dias. Já se passaram 7 dias que o Ichigo está realmente transformado em Shinigami e tentando proteger o mundo, vamos dizer assim.
E tem mais um detalhe. A mesma diferença que a Rukia fica pequenininha, ela tá tomando um banho num copo de chá, pode-se dizer assim, um copo de café, que é uma grande diferença do tamanho dela, para comparar o tamanho. Tem outro detalhe. O Ichigo não consegue voltar pro seu corpo normal. O que acaba acontecendo? A Rukia, ela tem o controle do corpo do Ichigo. Então só ela decide quando ele vai voltar pro seu corpo. Então o Ichigo meio que vira um escravo da Rukia, onde até ele fica chamando ela de deusa Rukia, pode-se dizer assim, para poder falar como ela tá acima dele, como que ela é superior a ele, como ela é a mestre dele, porque ela não devolve o corpo de maneira nenhuma. Ela até devolve por alguns segundos, mas já rouba de volta, só para mostrar como ela tem o poder. E a partir daí, quando isso acontece, é outra diferença. Então, tá vendo? Tem algumas diferenças, desde o conceito de personagem, alguns pontos, e até como algumas coisas vão acontecendo. Logo depois disso, tem mais uma coisa bem interessante. Nesse capítulo, em nenhum momento menciona se o Ichigo tem família. Ele até fala que a casa dele é uma bagunça, mas não menciona se ele tem pai, se ele tem irmã, só passa rapidamente dentro do quarto dele com a Rukia, e é só isso. E depois disso, está chegando o 7º dia, e a qualquer momento a Rukia pode voltar com os poderes. E aí ele recebe uma missão. E quando ele recebe uma missão, ele é surpreendido, porque uma pessoa que ele conhece acabou de morrer. E essa pessoa é a Orihime. E aí o Ichigo vai pessoalmente salvar ela, afinal eles são amigos de escola. Chegando lá, ele dá um soco na Rukia, fazendo com que ela desmaie no seu bolso, porque ela é muito pequena, e ela acaba conversando com a Orihime. A Orihime realmente morreu na escada do santuário. E nesse momento, o pai da Orihime, que morreu, acaba aparecendo e falando que vai ser ele que vai levar ela pessoalmente pro céu. Ele acaba deixando, e na hora que ela vai embora, a Rukia acaba acordando e falando, o pai dela não pode fazer isso. Então, o pai dela é um Hollow. Aí entra outra diferença. Ele mudou um pouco o arco. No Bleach normal existe meio que esse arco da Orihime. Ela não morre em momento nenhum, mas existe meio que esse arco que é alguém fica seguindo ela e tenta matar ela. Até tem com que ela quase morre, faz com que ela tenha ferimentos. E essa pessoa é o seu irmão. Aqui ele mudou o irmão pro pai. Na versão normal era o pai. E a partir daí, ela começa a ter um diálogo com seu pai arranca rasga seu passaporte, que seria pra ela ir direto pro céu, e nessa hora, o Ichigo acaba chegando pra salvar ela. E aí eles começam a conversar um pouco. E você vê que esse arco, a motivação do pai dela, é a mesma motivação que o irmão tem no mangá normal. Que seria, no começo, ela chegava da escola, e todo dia ela agradecia ao pai, homenageava o pai, conversava com o pai morto. Mas ao longo do tempo, ela acabou conhecendo o Ichigo e se apaixonando por ele. E quando ela se apaixonou pelo Ichigo, sempre que ela chegava, ela só falava do Ichigo. Então o pai dela ficou com ciúmes por aquilo, porque ela praticamente esqueceu ele, não falava mais com ele sobre outra coisa sem ser o Ichigo, e a partir daí ele meio que quis uma vingança por ela esquecer ele, e aí ele acabou fazendo com que ela morresse naquele santuário. Bom, a história é praticamente parecida. Eu até entendo porque mudou pro irmão, porque quando você pensa no pai, com ciúmes assim, fica algo meio até besta, o irmão até fica mais coerente. E vai destacar, também menciona a mãe da Orihime. A mãe da Orihime praticamente não é mencionada no mangá normal. Aqui fala que há 10 anos atrás ela tinha morrido. E ela também não tem irmão na história do One Shot. Vai destacar. Esse ponto. O Ichigo acaba chegando e acaba tendo toda essa narrativa falando sobre isso. E aí mostra que ele se transforma num formato de Hollow, porque ele já comeu várias almas. Logo depois de todo esse diálogo, o Ichigo acaba soltando as suas Zanpakuto e acaba acertando e matando o pai da Orihime como Hollow. Nesse caminho ele acaba acertando a Orihime, mas antes dela morrer, a Rukia consegue recuperar o seu poder e volta ao tamanho normal e acaba com o seu poder salvando a Orihime e não deixando que ela morra. E logo depois disso parece que os problemas do Ichigo acabaram. Afinal, ele voltou a ser humano, a Rukia voltou a ser Shinigami e a Orihime vai pro céu. Logo depois disso eles se despedem e chegamos na última página. A última página aparece o Ichigo vindo pra escola e a Rukia abrindo um portal mostrando que ele não foi para sua Society junto com a Orihime. O que acaba acontecendo? A Rukia, ela, por ter feito coisas erradas quando ela chegou na Terra, ela foi revogada e ela não pode voltar para viver na sua Society. Então ela tem que ficar vagando por ali. E o capítulo meio que encerra ali falando assim, que a Rukia, ela vai ter que ficar ali, a Orihime não foi pro céu, porque não tem como a Rukia ir pro céu, e que o Ichigo provavelmente vai voltar a ser Shinigami nos próximos capítulos. Só que aí se encerrou, e esse foi o capítulo teste que não foi aprovado. Então a partir daí tem essas mudanças. Então agora um resumo rápido das mudanças que tem. A primeira mudança seria o Ichigo já ser um Shinigami. A segunda mudança seria a Rukia. Ela, quando ela perde a energia espiritual, ela não vira uma humana, ela vira uma criancinha pequenininha, praticamente de bolso. Outra mudança seria mais focado no controle da Rukia em cima do Ichigo. Ela meio que faz com que ele vire um escravo dele. Também não tem nenhum
ninguém da família do Ichigo praticamente vivendo ali, a gente não sabe se existe ou não. E também a outra mudança seria envolvendo o arco do Orihime, que só vai acontecer no capítulo 4 ou 5 no mangá normal. Aqui já é no one shot e ela é apresentada como alguém que morreu, enquanto ela não morre no mangá normal, e também muda o arco do irmão pro pai, apesar do arco em si ser muito parecido. E no final acaba de uma forma onde a Orihime está morta, ela vai se manter morta aparentemente, a Rukia, ela não pode voltar para sua Society e vai ter que ficar com o Ichigo, e o capítulo encerra assim. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da versão original de Bleach? Você gostou mais do que a versão que você conhece? Ou você achou que a versão que saiu, que a gente conhece, é melhor? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.